Oi pessoal, eu sou Cândida Mouzinho, sou psicóloga comportamental infantil e no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre comportamento. Geralmente os pais chegam no consultório se queixando de algum comportamento inadequado do filho, seja uma criança autista ou uma criança com algum outro diagnóstico, mas sempre chegam se queixando dos comportamentos que a criança apresenta. Geralmente eles relatam o que a gente chama de topografia, ou seja, aquilo que a criança faz, mas seria mais ou menos assim a forma, não o comportamento. Por que para a gente tem essa separação? Quando nós vamos falar de comportamento, a gente deve observar o comportamento no sentido mais amplo, ou seja, a gente precisa ver alguns aspectos. Por exemplo, o que ocorre antes desse comportamento acontecer, que nós chamamos de antecedentes, que é o contexto, em que situação ele ocorre, Então, o que acontece logo após esse comportamento é o que chamamos de consequência. Então, isso também é muito importante para a gente conseguir observar o que está mantendo esse comportamento. Os pais, às vezes, tentam justificar alguns comportamentos dos filhos, dizem, por exemplo, que é uma criança geniosa, ou que é uma criança que é cheia de vontades, que é uma criança que tem personalidade forte, enfim, tentam diversas formas de tentar justificar aquele comportamento inadequado. Porém, o que eu posso dizer para você que é pai é que todo comportamento que a criança emite é algo que ele aprendeu, é algo que ele viu que está funcionando. Ou seja, por exemplo, vamos imaginar que uma criança não está falando, mas toda vez que ela chora, a mãe vai e consegue suprir aquela necessidade dela. Então, oferece água, ou oferece alimento, ou dá aquilo que a criança está querendo. Então, a criança está conseguindo e ela está aprendendo que através do choro ela vai ter acesso a algumas coisas que são bem reforçadoras. Então, o que eu posso orientar nesse sentido é que você, pai, fique muito atento a essas variáveis, a esses antecedentes e essas consequências, para vocês entenderem a função do comportamento dos filhos de vocês. Eu acredito que um pai, uma mãe, ele não precise fazer uma especialização, não precisa se aprofundar em análise do comportamento para conseguir lidar com o filho autista. Mas ele precisa sim de muita orientação, de muito treino, de como aplicar essas estratégias que nós utilizamos na análise aplicada do comportamento, para utilizar nos contextos naturais, nas casas, durante as interações com as crianças. Mas voltando à questão do comportamento, algo que é muito importante para a gente entender e conseguir modificar esse comportamento é entender essas variáveis, porque assim a gente vai conseguir observar e analisar qual é a função daquele comportamento. Geralmente, são 4 funções para que um comportamento aconteça. Então, geralmente, o comportamento humano, ele acontece quando alguém, quando a pessoa está querendo ter acesso a algo, quando ela quer alguma coisa, então ela vai se comportar para conseguir aquilo. Ocorre também de você se comportar quando você evita alguma coisa. Então, é um comportamento que nós chamamos de fuga e esquiva. Então, você evita algo que é aversivo para você. Ou seja, no passado você já viveu aquela situação e você começa a evitar, ok? A tentar fugir daquilo. Há um tipo de função também em que seria pela atenção social. Ou seja, quando você recebe a atenção das pessoas, isso é algo muito reforçador. Então, geralmente, é um reforço muito potente, algo que nós temos que prestar muita atenção. Porque quando a gente olha para a criança, quando a gente ri do que ela está fazendo, mesmo sendo algo inadequado, nós estamos reforçando aquele comportamento, certo? Mesmo que nós estejamos punindo, ou brigando, ou dando algum sermão, mas isso também é uma forma de atenção. Então, precisamos ficar bem atentos com relação a isso. Outra forma também é de busca sensorial. Então, geralmente as crianças, principalmente as crianças com autismo, elas têm muito essa questão de se comportar pela questão sensorial, tá? Então, é uma busca, às vezes a criança tem uma pouca sensibilidade sensorial, ela tem uma hipersensibilidade sensorial. Então, às vezes ela evita sentir alguma sensação que é desagradável, alguma textura, algum som, algo que incomoda. Ou às vezes ela também tem essa busca, como se ela não sentisse, se ela precisasse, se ela tivesse essa necessidade
de buscar sempre uma sensação talvez mais intensa daqueles estímulos. Então, para você começar a observar, tente ver todos esses aspectos que eu relatei aqui no vídeo. Porque apenas observar o comportamento e dizer, meu filho grita ou meu filho chora muito, isso não vai trazer digamos, as informações que nós precisamos para conseguir modificar esse comportamento. A gente precisa ver qual a função que esse choro está tendo. Se você for observar, por exemplo, o choro, ele pode ter várias funções. A criança pode estar chorando para conseguir alguma coisa, a criança pode estar chorando porque ela está querendo, ela está com alguma dor e não sabe como falar, a criança pode estar chorando porque ela quer algo e não consegue falar porque ela quer atenção. Então, tem várias funções do choro. Então, o choro em si, para nós analistas do comportamento, é apenas a topografia daquele comportamento. É como se fosse assim um retrato. Então, para a gente analisar, a gente tem que ver o antecedente e a consequência. A partir daí, a gente definir a função que ele está tendo para aquela criança. E aí, a partir disso, nós vamos poder pensar em algumas estratégias de modificar esse comportamento. Certo? Eu espero que tenha sido claro, que essas informações possam ajudar de alguma forma no entendimento dos comportamentos do seu filho e que você assista os próximos vídeos, pois além dessa questão de comportamento, nós vamos ver também muitas estratégias de como estar enfrentando, como estar lidando no dia a dia com as crianças que possuem algum comportamento inadequado, certo? Então, curta, compartilhe esse vídeo e nós nos vemos nos próximos, tá? Até mais!